Boa noite, que a paz de Cristo repouse em cada coração hoje à noite. Embora estamos separados no ambiente, embora estejamos em isolamento social, estamos unidos em uma só fé, em uma só esperança, em um só amor. Que Cristo nos abençoe no culto esta noite. Esta noite vamos ler e meditar sobre o Salmo 126, que é um dos salmos de peregrinação, que fala do consolo para os que choram. Diz assim a palavra: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. De fato, Senhor, como diz a sua palavra, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que possamos nos alegrar em Ti, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito, fez e fará por nós. E somos gratos por isso, Senhor, por tudo que tens feito, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que são derramadas em nossas vidas, a cada instante, a cada momento. E que possamos, Senhor, neste momento difícil, nos fortalecermos em Ti, Senhor, na Tua proteção, no Teu cuidado conosco, em momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos tristes, ou em qualquer momento que passamos, o Senhor está sempre conosco, porque a Tua promessa, Senhor, é de estar sempre conosco. E precisamos confiar em Ti, e que possamos confiar em Ti e ter a certeza deste cuidado conosco. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, que agradecemos, que oramos. Amém.
Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a palavra de Deus. Olá! No mês de abril, nos cultos da IPI Bom Jesus, foi desenvolvida a série Vida Vitoriosa. Foram tratados os temas da crucificação, ressurreição e eternidade também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema compromisso. Nesse tema, a nossa reflexão será: discipulado é viver. Esse é o título da nossa reflexão. O nosso objetivo vai ser refletir sobre a ordenança divina de fazer discípulos e as suas implicações no mundo cristão. Nós vamos usar o texto base, como já foi visto anteriormente, o texto de Mateus 28, de 18 a 20. Jesus Cristo, depois que ele concluiu a obra da redenção, antes de ser assunto ao céu, ele comissionou os seus discípulos. Ele deu essa missão: ide e fazei discípulos. É uma ordenança. E esse é o nosso compromisso como cristãos. Nós observamos isso no nosso texto base, Mateus, em específico no versículo 19, onde nós temos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E continua: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Basicamente, é esse trecho que a gente vai meditar nele um pouco. Chamada de a Grande Comissão, todos os evangelistas, eles relataram esse encargo. Inclusive Lucas, quando ele faz referência a isso no livro de Atos dos Apóstolos. O que nós observamos é que essa ordem, naquele momento, ela não foi dada inicialmente à igreja, porque ela ainda não existia. Ela foi dada aos apóstolos no contexto do judaísmo daquela época. Contudo, essa comissão ela se transferiu para toda a igreja após a sua implantação. Nós temos um autor e o teólogo Timothy Keller, e ele tem um livro, Ministérios da Misericórdia, e ele nos ajuda a entender um pouco esse tema. Ele diz que essa comissão de Jesus aos apóstolos, ela tem implicações para a igreja toda. Os apóstolos, eles receberam a chave do reino. É certo que o envio deles ao mundo para ministrar em palavras e obras, certamente significa que a igreja também foi enviada para isso. Essa comissão, grande comissão, digamos assim, essa ordenança, ela possui 4 verbos. Nós temos o verbo ir, fazer, batizar e ensinar. Mas fazendo um estudo na língua portuguesa e até mesmo no original escrito do Novo Testamento, nós entendemos que esses verbos ali eles estão descritos em tempos verbais diferentes. Nós podemos observar que batizar e ensinar, eles estão no gerúndio, né, com a ideia de continuidade. Então, é batizando e ensinando. Já o verbo fazer, ele está no imperativo, é uma ordem. Fazei discípulos. É uma ordenança. Já o verbo ir,
ele não está no imperativo. A palavra id, né, no grego, que é o poreitentes, ela, nessa descrição desse texto, ela está como um particípio no original e não como um imperativo. O sentido dessa palavra id, lá no original, é o sentido de tendo ido ou indo, dando essa ideia de continuidade também. Ou seja, o imperativo, a ordem, nesse texto que nós estamos meditando, é fazer discípulos, e não simplesmente o id. Né? Quando eu exponho que o id ele não significa uma ordem, eu não quero dizer que deixou de ser uma obrigação. Lógico que não. Ela continua sendo. Porque isso é o mínimo que nós podemos fazer, né, por gratidão, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que Ele nos deu. Né? Em resumo, né, o que nós podemos dizer? Que Cristo disse, quando você for, não deixe de pregar e ensinar. Basicamente é isso. Nós temos um outro autor também, conhecido aqui da nossa IPI Bom Jesus, o teólogo Timóteo Kerriker. Ele tem esse livro dele aqui, A Visão Missionária na Bíblia, um excelente livro, inclusive eu indico para todos os irmãos. Ele disse o seguinte, né, o id ele serve como um reforço à ação expressa em fazer discípulos, acrescentando ali um sentido de urgência. Ou, numa forma mais coloquial, como o Timóteo Kerr diz, vá fazer discípulos. Então essa é a ordem. Vá fazer discípulos. Aquele que está nos comissionando, né, nos dando essa missão, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele tem autoridade para dar essa comissão e ele tem o poder para dar aos comissionados. Isso quer dizer que ele nos dá as ferramentas para nós irmos aos campos, para fazermos os discípulos. Lá em Atos 1, 8, especificamente, nós encontramos a passagem bíblica que nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus está nos dizendo com essa expressão? Ele está nos dizendo que devemos fazer discípulos em todos os lugares. Na nossa família, no nosso seio do trabalho, em todos os lugares, nós sempre precisamos ter em mente fazer discípulos, porque foi isso que Jesus fez. Tem uma pregação que eu ouvi há certo tempo, em que o pregador ele disse uma frase bem interessante. Com essa ordenança, Jesus está dizendo o seguinte, ele disse para os apóstolos naquela época: agora vocês estão formados, está aqui o diploma de vocês. Agora vão e façam vocês também outros discípulos. Então eu acho bem interessante essa frase, essa percepção. Vocês agora estão formados. Muitas vezes, o que a gente percebe hoje? Né? Que as pessoas estão, muitas vezes, concentradas apenas no ir. Né? Elas enfatizam, sobretudo, isso. Né? Ide. E muitas vezes, de fato, realmente elas estão indo. Mas um ponto-chave que eu trago para a nossa reflexão é: indo para onde? Indo fazer o quê? Me recordo de um cântico, desde a minha adolescência, que inclusive faz parte, né, de o título dessa mensagem está também inserido nesse cântico, que ele diz que discipulado é viver, é o ide obedecer. Então, desde a adolescência, né, muitos anos, a gente ouve, canta esse cântico e muitas vezes nós acabamos não colocando ele em prática. Né? Que o discipulado é uma forma de viver, discipular é uma forma para a gente viver. Quando nós pensamos assim, até muitas vezes o incrédulo ele pode ir. Né? Ir é muito fácil.
Mas como ir? O fazer discípulos é que não é para qualquer um, né? Para que não tivesse dúvida nenhuma quanto a isso, né, o próprio Jesus, lá em Marcos 16,15, ele traz essa observação, que é somente pela pregação do Evangelho que nós podemos fazer discípulos. Esse é o X da questão. Fazer discípulos pregando o Evangelho. Somente a mensagem que ela expõe a verdade sobre o pecado e aponta para o Cristo ressuscitado é que pode gerar discípulos verdadeiros para Deus. Ela não está fundamentada em méritos humanos, simplesmente. Essa mensagem, ela iguala todos os pecadores, né, numa condição de inimigos de Deus, a menos que eles sejam reconciliados com Ele através de Cristo. Então essa é a mensagem do Evangelho. E aí nós entendemos qual é a ordem. Ide e fazer discípulos de todas as nações. O povo que foi comprado por Cristo, com sangue derramado ali na cruz do Calvário, ele provém de todos os povos, línguas e nações. Mas apenas ir não basta. É o que a gente chega a essa conclusão. A ordem do Mestre é que façamos realmente discípulos. Mas como nós faremos isso? É simples, né? Indo pelo mundo pregando o Evangelho. E esse mundo vai desde o nosso vizinho do lado, os nossos familiares, até os confins da terra. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade. Até podemos, né, continuar encarando o id, né, como uma ordem, como um imperativo. Mas é importante que esse id, ele necessariamente resulte no ir de pecadores a Cristo através da palavra genuína, através do Evangelho, da boa nova que devemos espalhar pelo mundo. E não simplesmente devemos ir para esse mundo. Quando nós pensamos no Evangelho, nós podemos, né, perceber que o Evangelho de Cristo ele possui 3 características básicas. A natureza, né, segundo os teólogos, né, a natureza do Evangelho é Deus. Então a essência do Evangelho é Deus. A criação, o motivo da existência humana, a natureza do Evangelho ela provém de Deus. A mensagem do Evangelho ela é Cristo. O Cristo que veio a esse mundo, morreu na cruz, ressuscitou, para que todos nós tenhamos acesso direto ao Pai, para que nós fôssemos redimidos da nossa condição de pecadores, de impuros, que não poderíamos nem sequer olhar para a grandeza e a glória do Senhor. E por último, nós temos qual é o resultado desse Evangelho. Aí sim, o resultado do Evangelho, irmãos, é uma vida transformada. É uma conversão plena a Deus. No grego, a metanoia, essa é a palavra que se enquadra. É uma transformação, transformação da essência. Não simplesmente uma transformação de palavras, não simplesmente uma transformação onde em um domingo nós vamos para a igreja, nos assentamos nos bancos, adoramos a Deus e depois voltamos para casa. Não é isso. O Evangelho ele se traduz em uma vida transformada em toda a sua plenitude. Então são todos os dias da semana. E é isso que Cristo, isso que Deus quer. Adoradores que vão pelo mundo, fazendo discípulos, mas que o adorem em espírito e em verdade, em todos os momentos da sua vida, da sua existência. E essa ordenança de fazer discípulos, ela é a essência da divulgação desse evangelho. Porque não foi à toa que nós fomos salvos. Não fomos salvos simplesmente para contemplarmos a glória de Deus. Nós fomos salvos, sim, para levar essa mensagem para quem não conhece.
E essa atitude vai chegar no discipulado, que é esse o nosso maior compromisso. O nosso maior compromisso como servos de Deus. Muitas vezes, nós até limitamos essa missão de fazer discípulos aos pastores, aos dirigentes, né, da igreja, mas isso não é correto. Cabe a cada um de nós sermos os transmissores desse evangelho. Todos nós devemos cumprir essa ordem de fazer discípulos. O mundo lá fora está com ânsia de conhecer a Cristo. Jesus, certa vez, lá em João 4, salvo engano, ele disse que os campos estavam brancos para a colheita. Fazendo uma analogia, os apóstolos naquele momento não entenderam, porque eles olharam os campos e ainda estavam verdes. Mas Jesus disse que os campos estavam brancos para a colheita. E esse campo branco para a colheita é a seara que nós temos para fazer discípulos. Mas uma coisa muito séria, eu trago a nossa reflexão agora, irmãos. Esse campo, ele não está somente branco, pronto para a colheita, não. Ele está realmente apodrecendo, já está passando de hora. Passando da hora. Cabe à Igreja de Jesus Cristo, de forma urgente mesmo, urgente, levar o verdadeiro evangelho a esse povo que está morrendo sem Deus. Nós precisamos fazer discípulos essas pessoas que não conhecem ao Senhor. Teve um relatório que ele foi divulgado por uma organização, a Organização Aliança para os Não Alcançados. Esse relatório traz que cerca de 40% da população mundial, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas, elas não têm a oportunidade de ouvir o evangelho onde elas moram. Seja por dificuldade econômica, seja por dificuldade política, não importa. 40% da população mundial. 40% não tem a condição de receber o evangelho ali onde moram. E quanto a nós, né, que vivemos em um país em que não temos dificuldades em evangelizar e discipular, qual está sendo a nossa postura? Qual está sendo a nossa postura? Será que nós temos feito discípulos como o Senhor nos ordenou? Te pergunto agora, meu amigo, minha amiga, que é uma pergunta também que eu faço para mim. Será que eu tenho feito discípulos como o Senhor me ordenou? Será que os meus filhos estão sendo discípulos meus? Será que a minha família olha e se espelha em mim? Vê em mim refletido o caráter de Cristo? Será que muitas vezes nós ficamos perdidos em meio à religiosidade, simplesmente atos mecânicos de ir à igreja, dia após dia, entrar, sair sem uma transformação? E essa palavra, que muitas vezes a gente vai ali, aprende, se alimenta, e esse alimento fica somente em nós. Nós não levamos para quem realmente está precisando. Será que realmente nós temos assumido esse compromisso que o Senhor nos deu? Será que nós realmente temos feito discípulos? Eu acho que nós estamos deixando a desejar. E já passou da hora de realmente tomarmos essa missão como nossa missão principal, que é levar esse evangelho, o evangelho da graça, esse Deus maravilhoso que mudou as nossas vidas. Nós temos que levar isso para as pessoas que não conhecem. Tem uma frase, o Ayrton Júnior, eu gosto muito dessa frase, fiz questão de separar ela aqui. Ele disse o seguinte, né, com relação ao discipulado, com relação a essa ordenança, ide e fazei discípulos. Ele disse assim: enquanto está indo, joga a semente no campo, volta para dormir e dorme em paz. Pela manhã, levanta-te e contempla a seara, e verás que aquela semente brotou sem nem mesmo você saber como. Essa é a ideia. Quando nós saímos falando de Cristo,
cumprindo essa ordem de fazer discípulos, nós realmente não sabemos a grandiosidade, como o Espírito Santo vai transformar a vida daquelas pessoas. Muitas vezes, uma palavra de 1, 2, 5 minutos, nós imaginemos que talvez seja muito pouco. Mas, para a transformação que vai ocorrer na vida daquela pessoa, esse pode ser o momento crucial de separação da morte eterna para a vida eterna para essa pessoa. Então, isso reflete a importância de estarmos a todo tempo buscando fazer discípulos. Para encerrar essa nossa reflexão, vou trazer aqui também uma outra frase que eu gosto muito, que é do Hudson Taylor. Ele disse que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Nós somos fracos, somos imperfeitos. Precisamos a cada dia reconhecer que nós não somos nada, mas o Deus que nós servimos, esse Deus que nos comissionou, que nos mandou, que nos ordenou para irmos fazer discípulos, esse Deus é grande. E Ele sim tem o poder para transformar aquela vida e restaurar e trazer aquela vida para Ele. Nós simplesmente somos utilizados como o canal, como o caminho, mas nós precisamos cumprir essa ordenança. Deixo mais uma vez essa frase, irmãos. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. De um grande Deus, que é esse Deus que nós servimos. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus bondoso, Deus, nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pequenos diante da sua grandeza, diante da sua grandiosidade, do seu grande poder. Pai amado, nós queremos cumprir essa sua ordenança, ó Pai. Queremos sair por este mundo falando de Ti, discipulando, trazendo pessoas para a Tua casa, para o Teu seio. Mas de nós mesmos nós não podemos fazer nada, ó Pai. O Teu poder é que deve ser ministrado naquelas pessoas. Pai amado, dá-nos coragem, dá-nos discernimento. Capacita o Teu povo, ó Pai. Dá-nos essa coragem para sairmos por aí falando de Ti, levando as Tuas maravilhas, ó Pai. Nós queremos cumprir isso. Queremos cumprir essa Sua ordenança, que é fazer discípulos. Pai amado, nós reconhecemos e pedimos ao Senhor, dia após dia, que esteja nos incomodando, ó Pai. Pessoas estão morrendo sem conhecer a Ti. Pessoas estão se afogando nas drogas, afogando-se em coisas ruins neste mundo, ó Pai. E não conhecem as maravilhas, não conhecem o prazer, a coisa gostosa que é estar diante de Ti, que é muito bom sentir a Sua presença, nos apoiando, nos ajudando, seja em qual momento for. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza. Pai amado, dá-nos essa coragem, ó Pai, para que possamos sair por este mundo fazendo discípulos como o Senhor nos ordenou. Pai amado, no nome de Jesus nós te oramos. Tenha misericórdia das nossas vidas e abençoa-nos cada vez mais nessa missão que nós sabemos que ela é nossa. Pai amado, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Encerramos por aqui, irmãos. Pastor Vinícius, a palavra está contigo. Até a próxima.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então,
Vamos continuar com a nossa vocação de fazer discípulos no norte da ilha? A igreja não para, ela continua em movimento. Vamos invocar então a bênção do Senhor sobre a nossa vida? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe aonde você estiver.